dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tio Waltenberg de novo no pedaço. Muito bem, senhores. Eu tenho aqui em minhas mãos uma questão da Mackenzie, né? Mackenzie, da Mackenzie. Então, Waltenberg, 1990, 2010, 20 anos do Plano Collor. E o que é isso aqui? Bom, pessoal, geralmente a inflação, ela era representada, simbolizada, né, como um dragão. O dragão inflacionário. Isso, o dragão da inflação. Por quê? Porque ele queimava o seu salário, né? Diz que o dragão solta fogo. Então, o dragão da inflação. Esse era o grande bicho-papão. O bicho-papão que só conseguimos controlar, na verdade, de uma maneira mais estável, com o plano real, né? 94 para cá. Porque os planos de Sarney falharam, assim como o plano Collor também falhou. Tá? É o dragão da inflação, o dragão da inflação. Muito bem. Vamos acabar com a inflação, Collor na campanha eleitoral, né? Então, durante sua campanha eleitoral, Fernando Collor de Mello prometia modernizar o país e liquidar a nossa inflação. Entretanto, como ironia, a charge acima, né? Como ironiza, aliás, a charge acima, seus pacotes econômicos não foram bem-sucedidos. A respeito do Plano Collor, conjunto de medidas a fim de revitalizar nossa economia e que foi divulgado logo no dia seguinte à sua posse, ocorrida em 15 de março de 1990, é correto afirmar que, letra A, instaurou o congelamento imediato de preços de produtos básicos, acompanhado de gradual liberação dos salários, como também retomava o padrão monetário do cruzado. Na verdade, gente, né, o que foi que aconteceu? Vamos lembrar rapidinho? Antes de Collor, tivemos o governo de quem? O governo de Sarney, né, José Sarney. O homem do Maranhão, o homem do bigodão, da vassoura de Piaçava, né? Muito bem. José Sarney foi presidente do Brasil de 1985 a 90, né? De 85 a 90. Durante o governo de Sarney, nós tivemos três planos econômicos. Que acabaram fracassando, né? Tiveram, assim, ligeiros sucessos, né? O passageiro sucesso. O plano mais famoso do Sarney é o primeiro, que é o plano cruzado, né? Substituiu o cruzeiro pelo cruzado, né? Congelou preços e salários, então foi o que durou mais tempo, chegou a durar um ano, quase um ano, né? 8 meses, 9 meses durou o primeiro plano, com relativo sucesso, mas que depois acabou fracassando. Então, 3 planos econômicos. Então, em resumo, os 3 planos do Sarney fracassaram, tá? A inflação dava um jeito e voltava. E aí vem agora o governo Collor e disse, eu vou acabar com a inflação, eu vou liquidar com a inflação. Mas observe que o texto também fala em medidas para revitalizar a economia. O texto fala também em medidas para modernizar a economia, certo? Prometia o quê? Modernizar a economia, revitalizar a economia. Mas o grande problema é combater a inflação. Combater a inflação. Esse é o grande problema do Plano Collor. Esse é o grande objetivo, na verdade, de todos os planos econômicos. Os 3 do Sarney e o Plano Collor, que na verdade teve um reajuste, né? No início, no Plano Collor, lançado pela ministra Zélia Cardoso de Mello, chamado Plano Collor, que tinha como sua mentora a ministra Zélia Cardoso de Mello, né? Que algumas pessoas até achavam que Fernando Collor de Mello, acharam que era parente dele, não era. Né? Zélia Cardoso. Hoje ela mora nos Estados Unidos. Então, Waltenberg, e esse Plano Collor? Esse Plano Collor, ele traz novidades. Dentre as novidades, Collor anuncia as primeiras privatizações do Brasil. O que são privatizações, gente? É você pegar uma empresa estatal e vendê-la. Ah, então ele é o primeiro presidente neoliberal do Brasil. Pronto, isso aqui é uma atitude neoliberal. Ele é considerado o primeiro presidente neoliberal do Brasil. Tá? Então, as primeiras privatizações ocorrem no governo Collor. Também, depois tiveram um prosseguimento com Itamar Franco, que era o vice dele. Collor sofreu impeachment, né? Só governou o Brasil 2 anos. E depois tiveram prosseguimento ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso. Também privatizações? Também privatizações. Então, são tradicionalmente considerados liberais ou neoliberais. Né? Collor, Itamar e o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil por 2 anos seguidos, 2 mandatos seguidos. Né? Foram 8 anos. Muito bem. Então, privatizações é uma novidade. Traz também uma nova moeda. Né? O Plano Collor traz também uma nova moeda. Ele restaura o cruzeiro. Né? Restaura o nome da moeda cruzeiro. Substituindo o quê? O cruzado novo.
Sarney, ele mudou 2 vezes o nome da moeda, de cruzado e depois para cruzado novo. E o Fernando Collor restaura o nome da moeda para cruzeiro. Certo? Muito bem. Mas a grande surpresa, sem dúvida nenhuma, foi o confisco das chamadas aplicações financeiras. O confisco das chamadas aplicações o quê? Aplicações financeiras. Tá? Esse é o grande problema a ser resolvido. O confisco das aplicações financeiras. Voltemeg, então essas aplicações financeiras, como assim? Gente, a inflação era muito alta. Nós chegamos a ter inflação de 100% ao mês, 115% ao mês. Tinha gente que vendia casa e aplicava o dinheiro. O rendimento era tão bom que você conseguia morar numa casa de luxo, pagando o aluguel, você conseguia viajar, você conseguia comprar roupas, você conseguia ter uma vida de luxo, comprar carro, trocar de carro com frequência, só com o rendimento do dinheiro que você tinha lá na sua casa. E aí Collor disse, olha, a partir de agora, quem tiver aplicações financeiras acima de 50 mil cruzeiros, eu vou confiscar por 1 ano e meio. 50 mil cruzeiros, acima de 50 mil cruzeiros, então haveria um confisco. Voltemeg, o governo tomou o meu dinheiro? O governo tomava o seu dinheiro. Por quanto tempo? Por 18 meses. 18 meses. Aí, Voltemeg, as pessoas vão ficar com o dinheiro lá preso, o governo vai prender o dinheiro das pessoas. E poderia, Voltemeg? Pois é, ele baixou um decreto para isso. Né? Por decreto, o governo fez isso. Caramba, é por isso que as pessoas não queriam mais botar dinheiro no banco depois do que o Collor fez. E qual é a ideia? A ideia é evitar que as pessoas tenham rendimentos tão altos. E com esse rendimento, as pessoas consumam tanto. Então a ideia é frear o consumo, a ideia é essa, frear o consumo. Frear o consumo. Porque, como eu disse, o exemplo que eu dei no início da explicação, qual foi? Eu tinha uma casa, vamos supor, tinha uma casa que valia 500 mil. Eu vendia minha casa, botava 500 mil no banco. Gente, você imagina a inflação de 100%. O que significa um mês depois? 500 mil vira 1 milhão. Volta e meia, 2, 3 meses depois você tinha 1,5 milhão, 2 milhões. Exato. Caramba, velho, era assim. E aí Collor pegou meu dinheiro e disse, olha, Voltemeg, eu vou ficar com o seu dinheiro aí, retido, por força de lei, no banco, por 1 ano e meio. E agora? Aí, lembra que eu vendi minha casa? O exemplo que eu dei, para botar meu dinheiro. Agora eu nem tinha casa, nem tinha dinheiro. Bateu desespero muita gente desesperada. E o curioso é que muitas dessas pessoas votaram nele, votaram no Collor. Porque no último programa eleitoral, debate na televisão, o Collor dizia que o Lula iria fazer isso se o Lula ganhasse a eleição. Né? Então, 50 mil cruzeiros vão ser confiscados por 18 meses. Caramba, também interessante isso. O Collor também prometia cortar gastos. E esse cortar gasto, né, significava também demitir funcionários públicos. Sério, velho? Sim, demitir funcionários públicos. Principalmente aqueles que não apareciam para trabalhar, né? Aqueles que só apareciam para receber. Era muito comum. Aliás, no Brasil ainda tem, né, gente? Muitas repartições públicas por aí, muitos órgãos governamentais cheios de funcionários que não aparecem lá para trabalhar. Mas o salário está todo mês lá na conta, né? E ele chegou a demitir mais de 30 mil funcionários públicos, gente. Mais de 30 mil. Coisa que ele já tinha feito lá no governo de Alagoas. Ele tinha feito no governo de Alagoas. Por isso que ele ficou projetado como o homem que caçava marajás, o homem que demitia marajás. Repito, marajá é uma referência a um título que existe na Índia, né, dos ricos da Índia. Então, Collor chamava de marajá o funcionário público que não aparecia para trabalhar, mas recebia o seu salário regularmente. Beleza? Então vamos lá? Vamos responder as alternativas. Instaurou o congelamento imediato dos preços e produtos básicos, acompanhado de gradual liberação dos salários, como também retomava o padrão monetário do cruzado. Isso aqui está errado. Voltemeg, com relação aos salários. Bom, Collor era adepto da ideia de que os salários devem ser negociados. Mas ele congelou preços e salários. Certo? Muito bem. E o padrão monetário não é o cruzado. Está errado aqui, gente. Qual é a moeda? Cruzeiro. Olha a moeda. Olha, cruzeiro. Letra B. Estabeleceu o tabelamento de preços de gêneros alimentícios de consumo, mas permitiu a livre negociação de salários, o que beneficiava a classe trabalhadora. Gente, bota uma coisa na cabeça.
Toda vez que patrão e empregados tiverem liberdade para negociar salário, nessa briga aqui, o beneficiado nunca vai ser o trabalhador. Vai ser sempre quem? O patrão. Bota isso na cabeça. O patrão, o empregado quer, sei lá, 10% de aumento, o patrão chega e diz, rapaz, só posso dar 2%. Não, mas eu quero 10%, se não der 10% de aumento, eu faço uma greve. O patrão diz, então você está demitido. É assim que funciona, gente. Entendeu? Nunca beneficia a classe trabalhadora. Letra C. Deu início ao programa de privatizações. Sério? Eu volto igual aqui, privatizações. Você botou isso aí, mas vamos ler o resto. Deu início ao programa de privatizações e preconizava a necessidade de realizar um violento corte de gastos. Aqui outra coisa que você falou, verdade? Porém, na prática, não houve expressiva demissão. Houve, gente. Houve sim. Esse porém aqui que está errado. Olha. Esse porém está errado. Repito, o Collor demitiu cerca de 30 mil funcionários públicos. 30 mil funcionários públicos foram demitidos. Caramba, isso é muita gente, muita gente. Caramba, e esses funcionários não trabalhavam. Era o que dizia o Collor, né? Eu não duvido que fosse verdade não, gente. Letra D. Confiscou os depósitos bancários que ultrapassavam o valor de 500 mil. Não é 500 mil cruzados. Seriam quanto? 50 mil cruzeiros. Estão vendo aqui, ó? 50 mil cruzeiros. Então está errado o valor. Durante o período de 3 meses, também não foi 3 meses. O confisco foi por quanto tempo? 18 meses. Volta aqui, então sobra a letra A. A letra E, aliás, confiscou depósitos bancários em contas correntes e cadernetas de poupança no valor que excedessem a quantia de 50 mil cruzeiros para evitar o quê? Que as pessoas consumissem. Então a resposta, senhores, dessa questão é a letra E. Beleza? Tudo bem? Compreenderam? Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.